Alô, meus amigos e minhas amigas, estamos voltando aqui com o programa Hildebrando Marques, na sequência A Hora da Verdade, a hora da entrevista, aqui onde nós convidamos os amigos, personalidades, personagens, profissionais liberais, para a gente conversar amistosamente, conversa transparente, pode ser política, pode ser a respeito da profissão do convidado. E hoje eu tenho um grande prazer, uma satisfação de estar aqui com um amigo meu. Eu não digo de infância porque eu sou mais velho do que ele, mais idoso, mas conheço a família há muito tempo, desde pequenininho, que eu conheci a família há muito tempo, porque meu pai, barbeiro, tinha uma barbearia na rua Herculano Bandeira, que é em frente ao mercado público de Carpina. Mais um pouco, 3 ou 4 edifícios, um pouco mais, tinha a loja Casa Salgado, que era uma casa de variedades, do saudoso Arthur Salgado, que era pai do nosso convidado de hoje, Anaximandro Salgado, uma família numerosa de amigos e amigas, e Anaxi é uma pessoa, porque, aliás, por todos da família, eu tenho um carinho especial por se tratar de conterrâneos da gema mesmo. Hoje eu trouxe para conversar com a gente aqui, durante 1 hora, o meu amigo Anaxi Salgado, que está lançando um novo livro que se chama Adelaide. É um romance, mas pelo que eu soube de alguns tópicos, é um extraordinário. Vamos falar aqui com cumprimentar o nosso Anaxi Salgado para esta conversa no dia de hoje. E vai ficar aí, porque nós estamos aí na internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Vocês durante a semana também podem assistir. Anaxi, um abraço grande, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer imenso, Hildebrando. Bom dia para todos, né, os ouvintes do programa de Hildebrando Marques. Engraçado, quando eu entrei, eu vi a foto do seu pai. Eu digo, voltou logo à minha infância. Porque papai marcava o dia e bora. Aí normalmente ia eu e Arthur, que eram os mais novos, para botar cabelo. Eu digo, que coisa, velho. Então fiquei emocionado. Inclusive nesse livro aqui, que é um livro, se vocês não vão ver aí, porque como é que chama isso aqui? Sobretom, verniz. É o verniz. É o verniz. O primeiro livro de Arthur, Carpina, de Anaxi Salgado, Carpina Conto, Crônicas Vivas. Ele faz aqui um apanhado de tudo quanto ele viveu em Carpina, sabe, de uma maneira muito acessível. Um recorte, né, Hildebrando? Chama-se recorte, então ele fala aqui de personagens de Carpina, de lugares de Carpina, de guloseima de Carpina, essa coisa toda que bate, quem é carpinense bate. E quem leu o livro também de fora vai saber por aqui da Serrinha de Itapuã, que é de Tracunhaém, a Serrinha de Itapuã, mas a gente tinha como fosse nosso. Como se fosse nossa, é verdade. Não, inclusive, Sérgio Alvique Santa Cruz de Silva, no seu livro, eu tinha um livro dele que também me desapareceu o livro e disse que você não pode emprestar porque é capaz de não voltar mais, não é verdade? É difícil de encontrar esse livro. É verdade. Eu nas minhas pesquisas, eu tentei e não consegui. Mas tem uma poesia que eu pensei, não sei de onde, Carpina, princesa, moça menina, num planalto entronizada, mas tanto o encanto ela encerra. Carpina, além de ser minha mãe terra, é minha eterna namorada. É lindo. Belíssimo. É lindo. E ele fala da Serra de Itapuã, né? Da capela que tem lá, branca de rústica cruz. Sim. E o povo que de Deus não esquece, sobe a serra e diz a prece.
bem pertinho de Jesus. É muito lindo. Era bom também de poesia. O Anaxi, mas Anaxi, meus amigos, filho de uma família muito tradicional de Carpina, seu conhecido Arthur Salgado e Dona Dada, né? Dona Dada, muitos filhos, e a gente se conheceu ainda pequeno. Eu tinha mais amizade com o Haroldo e com o Rui, mas tinha os outros também, tinha Jarbas, tinha Renê, tinha as meninas, Sueli, aquela coisa toda. E papai tinha uma barbearia, como já disse no começo, em frente ao mercado público, de frente ao mercado público, e a farmácia São José, de seu José Vasconcelos. Mas para lá tinha Casa Salgado. Olha, Carpina ainda bucólica ainda, Carpina tinha 3 casas ali, se chamava mesmo o centro de Carpina, era o centro comercial, e tinha 3 lojas que ninguém pode esquecer ali. Ali tinha 3 casas que tinha variedade, moda, essa coisa toda, que era a Casa Salgado, a loja de seu teto, que eu a Tertulina chamava de Seu Teto, né? Que vendia muita coisa nesse sentido também. E a outra loja era de seu Floriano, que é o pai do professor Barbosa. A Pernambucana, que existe até hoje, né? E seu Arthur era muito amigo de papai. E Arthur conta nesse livro aqui, Arthur não, Anaxi, conta nesse livro aqui, que sempre cortou cabelo com o papai. Ele e os irmãos cortou cabelo com o papai, mas ele achava a barbearia de seu Apolinário, né? Que era uma figura, ficou muito folclórica em Carpina, por causa do cinema, o cinema de seu Baltazar, né? Eu achava tão lindo aquilo. E Delbrando, a esposa dele, ela era, você se lembra disso, ela era analfabeta. Sim. Então os filmes eram todos legendados. E ele, eu achava lindo, ele ficava um olho na tela e o olho aqui no vidinho dela. Que era para dizer o que eles estavam conversando. Eu achava lindo aquilo. Ele lia a legenda lá na tela, que era aquelas telas de Cinemascope. Sim, Cinemascope. E vira, rapaz, ele está dizendo isso. Era raeto. Mas de qualquer maneira, o sussurro dele era ouvido por quem estava atrás. Quem estava próximo, sim, com certeza. Era muito engraçado. E a Anaxi admirava ele, mas não só por isso, pela barbearia dele, que era a mais moderna da cidade. Eu achava aquele piso, era um piso de mosaico português, verde e branco, eu não me lembro. E você dá esses detalhes todos aí nesse livro. Mas a Anaxi andou por muitos, foi funcionário da antiga Celp, que hoje é Neo Energia, né? Botou algumas coisas para ele. Aqui em Carpina mesmo teve a cabana, a Chopana, da rua onde a família morava. Não, a família mora na Padre Rocha, esquina com Getúlio Vargas, que é a Rua dos Tamarindos, que é muito conhecida aqui em Carpina. Eu tenho que dizer que é de Carpina, Pernambuco, porque nesse programa vai para o mundo todo, e muita gente não sabe. Eu falo de Carpina, Carpina é entroncada na Mata Norte de Pernambuco, uma cidade belíssima, um planalto a 200 metros acima do nível do mar, um clima espetacular, e muita gente veio morar aqui, Anaxi, grandes personalidades. João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, né? O Anaxi, e quando eu dando uma relida aí você fala dos casarões que ficaram, eu cometi o pecado com minha produtora, a nossa Paula Kaique, ao passar em frente ao casarão de Dona Dardenne, do Químico, da Maria do Químico também chamava. Sim. Aí você tirou essa dúvida que eu tinha, que eu dizia, quem morava ali, quem morou aqui foi Assis Chateaubriand. Aí você disse, foi Oscar Moreira Pinto. Oscar Moreira Pinto. Né? Um dos primeiros do Rádio Clube de Pernambuco. Sim. E aí eu de público aqui, eu pedi desculpas à minha produtora, porque eu a informei
que era Assis Chateaubriand. Se bem que Assis Chateaubriand também, né? também morou aqui. Morou aqui. Né? Foi quem plantou aquelas figueiras. Você lembra perfeitamente que aquele foi um dos primeiros crimes que houve em Carpina, um crime ecológico, uma coisa absurda. Hoje a gente teria aquele túnel verde, oh meu, como é o nome daquelas ficus árvores? Benjamin. Aqueles ficus Benjamins, exatamente. Tem uma folhinha pequena. Quem plantou foi exatamente o pai de Assis Chateaubriand, que fazia um túnel verde ali. Sim, desde que o vinha DR até o Banco do Brasil. Não, ela ia até a linha. Até a linha, né? Ia até a linha. Era uma coisa linda. Imagina hoje, Delbrando, aquilo iluminado por baixo. Árvores frondosas, não era? Frondosas que eu ia brincar com o Mineco, com o Djalma ali. Na linha do trem, o trem passava, mas era uma figueira de um lado e outra lá na calçada. Então aquela área todinha, em pleno verão, você ficava embaixo, totalmente na sombra. À sombra, exatamente. Porque elas faziam uma copa. Eu fico imaginando isso. Essas figueiras, elas duram 200 anos, 200 anos. Elas ainda estariam ali viçosas, imagina aquilo iluminado por baixo. A gente tinha um túnel e tiraram, gente, ouvinte, quem é da nossa época... Panduca, desculpa eu lembrei Panduca, mas de Delbrando Marques era a gente carinhosamente conhecido como Panduca. Quem lembra fica emocionado porque a barbaridade foi tamanha. Por que cortaram essas árvores? Sim, ela não atrapalhava tráfego, não atrapalhava nada, por conta de uma praga de lacerdinha. Lacerdinha. Uma coisa tão mas incomodava, né, quando pegava no olho da gente. No olho incomodava, Delbrando, mas é muito simples, mesmo naquela época, era muito simples tratar a lacerdinha, né? Borrifar, coisas simples mesmo, água com... Tem coisas até caseiras. Não precisa, não é uma coisa que tem que trazer da Europa para combater, não. Era coisa simples para combater. Privou a sociedade, a nossa terra, de ter um túnel verde. Você não acha que foi comodidade da gestão da época, não? Eu acho que foi... Porque aquilo era belíssimo. Foi ignorância mesmo. Foi ignorância. Foi falta de conhecimento. O planeta não estava da maneira que está hoje. As pessoas... eu acho que não acreditava que hoje a gente está clamando por sombra, por água. Cada planta dessa retira numa quantidade absurda de oxigênio, água, né? Então, e joga mas enfim, a gente perdeu uma oportunidade de ter um túnel verde, que eu acho que hoje Carpina é uma cidade linda, mas seria um atrativo. E nesse livro aqui, inclusive, Renato cita algumas coisas que foram tiradas da... O desmonte, né? O desmonte arquitetônico que eu falo. Pois é, da Gruta Azul, que você falou que aqui era um cenário... Aquilo ali. Você que é mais velho do que eu deve se lembrar mais ainda, porque eu peguei um finzinho. Né? Eu ainda cheguei, no meu começo de aprender de sanfona, eu ainda cheguei... eu cheguei a tocar num show que tinha um cine-teatro lá. Cine-teatro. O cine-teatro, impressionante. Não tinha ar-condicionado, mas deixaram a arquitetura, deixou muitas frestas por onde entrava o ar e não sentia esse calor, entendeu? E eu me lembro, tocamos acompanhando vários calouros da terra, Manuel Pereira, que a gente chamava Joia, da CELP, irmão de Batista. Exatamente. Era eu, Joia, Batista, Beto, da loja de seu Jaime, da loja Alberto, Raimundo Silva, que era do Correio, Raimundo Carteiro. A gente fez esse regional e me botaram lá tocando sanfona, eu todo de paletó, só papai gostava de caprichar. E aí, eu não esqueço, a gente acompanhou Roberto Miller, que era um cantor de fama na época e tal. E você citou aquilo, me bateu como carpinense e como um participante daquela coisa ali. Carpina perdeu muita coisa, a gente tem ali o Museu de Carpina fechado, e que é um instituto histórico, não é o nome do museu, mas é um instituto histórico, mas é como se fosse um museu de Carpina pela história que está lá dentro. Eu fico imaginando, Delbrando, as coisas que estão ali dentro devem estar deterioradas, porque... É verdade. Eu não vejo aberto no momento. Não recebe o oxigênio, não recebe ar, não recebe nada. Imagina como é que deve. E isso deve estar já
papel envelhecido, difícil de ler. É uma pena que essa briga aí, porque se engana que aquilo é da prefeitura, não é da prefeitura. Os instrumentos ou os aplicativos, livros e outros que tem lá dentro, moedas, não sei o que, eu estive lá visitando, é de duas famílias de Carpina. Cavalcante, né? É, Cavalcante, Petribu e Guerra, né? É. E eu fui lá e disse, mas rapaz, isso aí se faria uma reunião, o poder público municipal, eu digo os poderes, Casa Legislativa, o Executivo, se juntarem, vamos, o que é que vocês precisam aqui? Eu boto gente aqui para trabalhar e tal. No centro da cidade, uma beleza. Anax, começando pela sua família, já falei dos seus pais, quantos irmãos eram, Anax? 14. Foram, porque... Foram 14. Né? Foram 14. É uma família numerosa. Começava era Jarbas. Começava em Jarbas e terminava comigo. Você é o caçula. É, o ponto final. De todos? De todos Sim, os... de todos. Quantas mulheres eram? 7 e 7. 7 homens e 7 mulheres. Que coincidência, né? 7 casais, no caso. Sim. Não é? É, rapaz. E aquela casa ali da Padre Rocha, a esquina com Getúlio Vargas, né? Era uma casa admirada por todos. Chegou o prefeito até Zé Cardoso, chegou a fazer na esquina, ali no corredor da Avenida Murilão Getúlio Vargas, um parque infantil, não é verdade? Sim. Foi. Sim, teve um parquezinho que tinha até uma rodinha gigante. É, isso mesmo. Eu me lembro, ele cercou e era um atrativo para a criançada aqui da região. Anax, e alguns já se foram, né? O meu amigo Haroldo Salgado. Haroldo foi o primeiro, né? Haroldo morreu muito novo, com 38 anos. Quantos anos? 38. Rapaz, muito novo. Meu Deus, não sabia. Né? Haroldo foi um dos mais elogiados e brilhantes presidentes do Clube Leadores do Carpina. Ele foi não sei quantas vezes. E todo mundo, quando ele saía, volta Haroldo, porque ele era intrépido, ele era muito dinâmico à frente do Clube Leadores do Carpina, que infelizmente é outra coisa que já não existe mais, né? Aí não foi o poder público, mas foi, né? Ali no Leadores, quando a nossa juventude ia para lá, além dos grandes bailes que tinham, as chuirês, à tarde a juventude ia para lá jogar, quem tinha aula ia para aula, quem não tinha. Eu aprendi a jogar xadrez lá tinha palavras cruzadas. Você conta aqui. Não é? E eu também aprendi a jogar dama, dominó, essa coisa. Você conta que uma certa vez você perdeu o dinheiro no salário que você ganhou. Foi. Perdeu e aconteceu mesmo comigo, sabe? Porque tinha um tal de um carteado lá, no meu caso foi no Leadores. Tinha um carteado e tinha. Eu toquei Santo Antônio, São João e São Pedro em Limoeiro, com a banda de lá, com o conjunto de lá, leva o ritmo. E eu digo, Clóvis, guarda aí que no fim eu venho buscar tudo. Aí no fim de São Pedro terminado, eu fui lá um dia, almocei com ele me pagou integral, a gente naquele dia podia andar com dinheiro, não tinha quase medo dele. Aí quando eu voltei, disse, vou dar uma entradinha, Leandro. Entrei ali, uma cerveja, uma coisa, começaram a jogar uma dama, aí me chamaram lá, vamos jogar um carteado aqui, eu nunca tinha pegado nas cartas. Eu achava bonito. Eu achava bonito, entrando aí. Fizeram me entrar no jogo. Aí, rapaz, os caras sabidos, meus amigos sabidos, disseram, para deixar eu ganhar umas 3. Aí eu tomei gosto da partida. Daí em diante já fui perdendo um e ganhando 2. Daí a pouco eu fui perdendo 2. Fui perdendo umas 3. Rapaz, eu cheguei em casa só com não sei quanto que eu tinha recebido. Quando o papai perguntou, pai, eu perdi num carteado. E ainda cheio de cerveja. Rapaz, eu me lembrei dessa história quando você me fez rememorar o seu caso também. Anax foi servidor da CELP, né? 17 anos. 17 anos. Foi. Depois voltou para Carpina, montou lá um lugar muito aprazível, que era a Chopana, que ficava aos fundos da casa dele e de frente para a Rua dos Tamarindos.
um lugar muito legal, embaixo dos tamarineiros, aliás, dos tamarindos. Engraçado, aquela fruta, eu só vim conhecer aquela fruta muito depois, que dali se fazia bons sucos, né? Sorvete, picolé, gostoso demais. Porque ela é acre-doce, né? Sim. É acre-doce. Aí a Anax fez a chopana aí, mas ele é como diz na palavra popular aqui, é buliçoso, é inquieto. Mexe com a coisa muito. E promoveu grandes eventos culturais aqui em Carpina, que foram cantadores de viola, que é da minha área, porque na Rádio Planalto eu era quem apresentava os cantadores do horário. Né? Então, sempre gostei. Tinha grandes cantadores aqui, João Gomes, tinha Manuel Chudu, Anistaldo Lins, né? Cabeça, rapaz, uns caras. Tem uns fraquinhos também, mas do fraquinho é que vai ficando bom. E a Anax promoveu grandes festivais. Com Edivaldo Zuzu. Edivaldo Zuzu, que ainda está. Daqui, mas mora aqui há muito tempo. Há quase 30 anos. E está em evidência ainda. É um grande cantador bom. Edivaldo Zuzu, meu amigo, um abraço. Ele tem um programa lá na TV Independência, na segunda-feira. Eu de vez em quando assisto para não. Tudo que for de cordel e de repentista. Eu fiquei encantado com a cidade chamada São José do Egito, que eu fui para lá e... Ele é um nascedor dali. Rapaz. Um poeta dali. Inclusive, Louro, eu me hospedei num hotel que foi de Louro do Pajeú. Um hotel lá, a filha dele que tomava conta. Nas paredes você vai andando assim, antes do café da manhã tinha versos de Louro. Uma maravilha, rapaz. Então eu sou encantado com a perspicácia e como chama? Na hora, fazer o verso na hora. O improviso. Do improviso, né? Não, poeta você é, porque você pode ir por. Uma noite você faz um verso, do outra noite você. Assim, né? Exatamente. Mas descansa. Isso. O cantador de viola, o mestre de maracatu. Incrível. São incríveis. Rapaz, são as mentes muito férteis. Não é? Então eu fico impressionado. Anax, me fale desses eventos que você criou também, que foi muito famoso na região e ecoou para Pernambuco todo, que era Agosto para Todos. Agosto para Todos, que era no mês de agosto. Né? Como foi isso? Essa ideia surgiu, em cima dos festivais, né? A gente eu estava começando a ver o sucesso que era o Festival de Inverno de Garanhuns e algumas outras amostras que a gente via, e a gente pensou, por que Carpina tem uma peculiaridade, né? Carpina pode ter um grande evento desse porte, mesmo sem ter uma estrutura hoteleira. Hoje já tem Uno, tem outras pousadas, mas mesmo se não tiver, Carpina suporta, pela proximidade de Recife e ser o centro da Mata Norte. E agora muito mais fácil pela BR-408, que, né? Que é muito próximo. Então, e aí a gente pensou, então foi um grupo de pessoas, assim, eu, Carlos Melo, Mary Lemos, Edson Luna, lembra? A gente pensou num formato desse para Carpina, e aconteceu 3 anos. E foi um sucesso, velho, porque o primeiro ano foi uma dificuldade e depois a gente foi ajustando. E eu lembro que já no 3º ano a gente trouxe como parceiro a Universidade Federal Rural de Pernambuco para dar oficinas gastronômicas, a Secretaria de Educação toda envolvida no projeto, porque eram várias oficinas durante o dia, a oficina de malabares. Então envolvia toda a sociedade. Nós abríamos o evento, normalmente em vez de ser no fim de semana com um palco na rua, abríamos o evento com a Filarmônica dentro da matriz. Né, mas de onde era a Filarmônica? Uma filarmônica. Sim, era de onde?
Normalmente a gente convidava certo. de cidade, Da região. Da região que tem filarmônica. Né? Capina, infelizmente, não tem. Mas, assim, trouxemos uma filarmônica de Goiânia. Tem. Outra Nazaré tinha uma filarmônica. Enfim, isso dentro da matriz, numa segunda-feira, cantando peças clássicas, com a sociedade toda lá participando. Depois saía... Dentro da matriz? Dentro da matriz. São José. Aí usamos o salão da prefeitura para uma exposição de fotografia, quer dizer, de artistas convidados. A gente, e aí começava na quarta-feira os eventos populares, João Limoeiro com ciranda, enfim, e shows ali. Vocês, era isso que eu ia perguntar. Vocês fizeram shows também dentro e trouxeram no final gente... de semana, shows trouxemos Paulo Diniz para cá, que foi um show maravilhoso. Assim. Eu lembro muito bem de Paulo Diniz, que foi o último em Delbrando. Eu lembrei, gente, eu vou trazer Paulo Diniz para cá. Peguei o contato dele e liguei para ele. Ele atendeu. Ele atendeu. Foi o apartamento dele em Boa Viagem. Aí eu expliquei para ele, São Paulo, tal, ele me chama de Paulo. Nós somos de Campinas, somos um grupo de pessoas que estamos com o evento aqui, que é o 3º ano, e explicamos o projeto a ele. Ele perguntou logo, isso é pago? A gente disse, não, os eventos são na rua, é na praça, um grande palco na praça. Ele disse, já toquei em Campinas, adoro Campinas e vou fazer isso aí. E a preocupação nossa é porque o dinheiro era curto para trazer as atrações. Então a gente tinha que... Porque tem que passagem, esse é o projeto, estadia. E ele veio, eu falei, quanto é que vocês têm para pagar? Eu ofereci, Judite era, apesar de não ser a gestora, mas ela era a nossa madrinha, e falava com o Botafogo, arranja para os meninos, papapá. Eu digo, 3 mil reais. Judite gosta de cultura, viu? Sim. E ele 9 livros publicados. Ele veio tocar aqui no último Almoço para Todos, por 3 mil reais. Eu tenho uma amiga que é produtora, hoje ela tem a produtora dela, mas ela estava no outro ano, depois que colocamos o Paulo Diniz aqui, ela foi para Garanhuns, convidada para fazer umas pautas de Garanhuns. Ela liga para mim, Anax, tu tens com a Mary Lemos, produtora, ela hoje tem o companheiro dela, que é Juliano Holanda, um dos maiores músicos do Brasil hoje. Compositor, poeta, arranjador, e tem um cara fantástico. Hoje Mary tem a produtora dela, mas estava trabalhando para... Tu tens o contato de Paulo Diniz? Eu digo, tem. Dei o contato para ela, ela botou no outro ano Paulo Diniz, veja como foi interessante, botou lá em Garanhuns, ele já com 30 mil reais, ou sei lá. Tá vendo? E ele tocou aqui por 3, porque a gente mostrou o projeto. Esse projeto foi acabado... Ele veio pela iniciativa de você de criar esse projeto cultural. Por que acabou isso? Sim. Isso tem que ter uma discussão. Por quê? O gestor público, na época, não chegava junto. O filho dele incomodava demais, assim, porque queria botar a sobra do São João, na época, eu não tenho nada contra... queria botar a sobra do São João dentro do projeto e não cabia essas bandas que eles botavam no perfeito. Acabaram o problema, mas quem perde... Deixou de quem perde a sociedade. A gente não ganha uma fortuna. Eu, por exemplo, me lembro, a gente trabalhou como bicho, eu tive de estafa, porque era muita preocupação. E era pouca gente dentro da... Vou ter a estrutura de vocês como promotor né? Era uma luta para a gente fazer isso. Infelizmente acabou, mas quem perde é a cidade. Hoje, se esse festival tem continuado, quem ganhava era a cidade, era a região. O Anax, aí nesse episódio que você trouxe aí, Paulo Diniz, que para mim é um dos melhores cantores de Pernambuco, que ela é de Pesqueira. Ele foi radialista. O Brasil todo cantava Paulo Diniz. Aquela música Agora José, que é um poema de Carlos Drummond de Andrade, né? É verdade que quando ele veio fazer esse show para não sei, ele já estava de cadeira de roda. E para subir no palco. Foi 4 brucutus. Ele na maior boa, assim.
2 brucutus embaixo, subindo na cadeira de roda, na frente do palco. Pela frente não tinha fundo. Não tinha acesso, o palco não tinha acesso. Sei. Porque tem que ter. Hoje parece que é obrigado, até tem músico que é cadeirante. Entendeu? Não tem aqueles elevadores, não. Foi 2 brucutus em cima pegando Paulo Diniz. E ele no maior humor do mundo, é um figuraço. É uma figura, eu gosto muito de Paulo Diniz. Infelizmente ele se foi, né? Se foi. Mas deixou uma obra aí. Eu acho mais de 100 músicas. Agora, quando saiu daqui da Rádio Jornal, que ele era locutor da Rádio Jornal, que ele foi pro Rio, não tinha nada disso, música, ele gostava de tocar o violãozinho dele, mas não tinha, mas chegou lá e encontrou-se com aquela turma, Caetano, Gil, o pessoal tal, aí começou a fabricar uma, e aí quando ele gravou o CD... Ele tinha uma voz peculiar, né? Exatamente. Aí estourou no Brasil todo. Aí, mas acabou o Agosto para Tudo por falta de apoio, né? Logística, essa coisa toda. Infelizmente, aí a gente lamenta esses fatos e faz isso com carinho até... Trouxemos Silvério Pessoa, Isaac, tudo que é nome nacional hoje. Aqui botamos aqui. E Silvério, inclusive, chega a ser meu primo. É dali de Açudinho, era filho de um tio meu, tio Virgulino. Eu não sabia. De vez em quando eu me encontro. Você tem Pessoa também no seu sobrenome? Tem Pessoa, Delbrando Marcos Pessoa. Entendeu? E ele é dali de Açudinho, depois da Serra de Trapoá. Sabe? Aí tinha uma granja também de seu Alfredo ali que promovia umas festanças, era um taifeiro da Vale, e aí quando era no São João ele fazia questão de trazer seu Luiz Gonzaga para tocar, era tudo de graça lá. Eu lembro, seu irmão, o saudoso Paulo Marcos, eu lembro no Clube Leandores, no São Pedro, Luiz Gonzaga, quem apresentou foi Paulo Marques, né? Eu me lembro dessa festa. E quem veio com ele, quem veio com Paulo e seu Luiz, como empresário, foi Geraldo Liberal, que era um locutor da Rádio Jornal, que fazia Jerônimo, o Herói do Sertão. Tem uma foto na frente do Clube Leandros. É verdade. Ô Anax, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta logo para continuar essa nossa conversa, ok? A gente volta já já. Astrid acorda devagar, Ravi quer ser alguém, Cecília estala o maxilar. Adelaide, fragmentos. A casa da Vila Donana tinha o charme da elegância sem ostentação. A sala, com seus sofás, até modernos, diríamos, nos surgiria uma boa conversa entre amigos ou nos convidava à solidão contemplativa de cada arte que nos rodeava. Quando cansávamos de palestrar, de conversar sobre a maldade do mundo e de como iríamos consertá-lo, prestávamos atenção à música e à paisagem que existia entre as janelas. Quantas ideias nos surgiam! Era uma casa particularmente excêntrica como sua dona. As horas, em sua companhia, era um prazer sem fim. E frequenta aquele bar, José colhe jasmins, Vari tem ânsia de voar. Programa Ildebrando Marques, o comunicador social. Vale dos Anos Dourados em Carpina, boa música, magia, sonho para recordar e dançar. Dia 14 de setembro, no Clube de Campo Planalto, em Carpina, essa será a festa do ano, com a banda Rossi, a original. Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa Ildebrando Marques, na sequência, a Hora da Verdade,
que é a sequência das entrevistas. Lembrando que essa festa que a gente anunciou aí, nesse mês de setembro, a festa, o 5º baile dos Anos Dourados. A Nax vai estar lá, com certeza. Vou estar, sim. Né? Vou estar, com certeza. Do amigo Hamilton. Um abraço, Hamilton. Inclusive, eu vi uns outdoors seus aí anunciando. Sim. A Adelaide. Foi um grande parceiro. 6 outdoors aí na região. Hamilton disse, a Nax vai estar lá. Então, nós vamos estar lá presente. E, como sempre, eu acho que vai ser um grande sucesso. Se Deus quiser, vai ser. Anax, voltando agora, vamos falar da Alcea. Você agora é o atual presidente. Que é a Alcea? Alguém vai perguntar. Vamos dizer, a União Carpinense de Escritores e Artesãos. E artistas, né? Pronto, Alcea. Já tem não sei quantos anos. Tem 21 anos. 21 anos. Já tiveram grandes nomes na frente também. Ramos Silva, inclusive, foi presidente. Não sei se Leonildo Carneiro foi. Leonildo, o poeta Casado. Casado, Luiz de França. Luiz de França. E agora é a Nax. Josiane Rocha. Porque aquilo ali consultado os participantes, os integrantes da União, ele agora vai ser a vez de fulano. E escolheram muito bem a Nax. A Nax, a União, ela congrega não só os artistas de Campinas, mas parece da região também, né? Tem Gaião, que é de Condado, tem uma menina... Gaião, Ismael Gaião, né? Ismael Gaião. Que ele é poeta popular, né? Cordelista, né? Cordelista, professor. Tem uma menina Tem. Não é? Tem. Eu digo assim porque eu já pensei em algumas coisas assim, e a gente tem na região tem muitas, mas não tem um órgão assim feito como o Alcea. Eu acho interessante. Agora, como é uma entidade particular, ninguém do gestão pública mete o dedo, aí é por isso que ela vai avançando aos poucos. E como anda a Alcea? A Alcea, a gente está numa batalha agora. Nós estamos até dando uma reformada no estatuto, porque ele está meio caduco. Mas... Você diz caduco em que sentido? Porque eu não entendo muito desses novos formatos, sabe Delbrando? Mas, segundo as pessoas, Joseane, Maria José Barros, que elas trabalham fazem produção, fazem projetos e tal. Ela diz que, eu dei uma olhada também, o nosso estatuto ele está, vamos supor assim, defasado. Está sendo de uma renovação, né? Uma renovação. Mas, enfim, nós estamos com um projeto, inclusive o prefeito São Manuel ficou comprometido de encontrar um espaço para nós, porque eu tenho um amigo, é amigo seu também, que é carpinense, e está dando uma força muito grande para a gente. Ele conseguiu uma verba parlamentar, através do deputado dele, para a Alcea, de R$25 mil. Quem é o parlamentar? Ele trabalha com Romildo? Não seu amigo? É Marcos Paiva. Ah, sim, sei, Marcos Paiva. Que a gente chamava ele aqui, porque cada um em Carpinense tem um apelidozinho. Marcos Paiva a gente chamava Marco Rapacu. Enfim, e ele conseguiu até uma verba para a gente. A gente tem um projeto de comprar um container para transformar esse container na nossa sede, porque nós não temos uma sede. O container é aquele que o navio carrega. E é uma febre disso, né? Transformado, a gente vai ter um espaço lindo, porque a gente pode botar ele no local, enfim, botar um toldo para ficar uma área como se fosse... Ao redor, né? Uma área na frente, assim, como se fosse... Ele vai ser climatizado dentro, climatizado, né? Biblioteca, entendeu? Inclusive para... Tem gente que faz daquilo loja, rapaz, sim, não é? Sim. Inclusive para servir a sociedade. Então a prefeitura está vendo qual é o local que vai colocar a gente. E Marco conseguiu também. O container que nós pretendemos é na faixa de R$10 mil.
Claro que depois vai se gastar uns 30 para deixar. Mas já temos quase o dinheiro do container, que foi Marcos Paiva que conseguiu. A próxima verba parlamentar, ele acha que vai duplicar para nós. Aí é o dinheiro que nós vamos ter para fazer. Que coisa boa. Para ter uma sede. Né? Isso aí vai ser uma coisa fantástica para a gente, porque a nossa sede exatamente vai ter uma biblioteca que vai servir para a sociedade. Não tem a dúvida. Da prefeitura, né? Daí esse apoio, conseguir um local onde nós colocar esse container para ser a nossa sede. A gente não precisa ter a posse desse terreno, é só a permissão para ser colocado e uma sede. A sede é a posse. A permissão que era pela prefeitura, né? Tem que ser pelos órgãos, tem que ser pela prefeitura. Ô Anax, fala em biblioteca. E foi tornado, a Casa Murilo Silva tornou um bem material, a UCEA hoje é um bem material cultural da cidade. Falar nisso, quando se torna assim um bem material, cultural, que é o que o povo participa. Eu me lembro que os leadores tornaram isso numa época, Joaquim Lapa, e os leadores passou a não pagar mais nem água nem luz. Isso pode ocorrer também com esse galpão? Pode ocorrer, eu não sei se a legislação hoje permite isso, mas pode ocorrer, por exemplo, nós podemos ter uma verba mensal. A própria Casa Murilo Silva ou a Prefeitura Municipal pode destinar uma verba, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em Belgrano. Nós temos um corpo de associado que eu acho que não chega a 40 pessoas, que é R$15. Imagine para uma instituição, né? Agora mesmo a gente vai ter que pagar contabilidade, porque tem que estar tudo certinho para você receber uma verba dessa parlamentar, tem que ter selo, tem que ter tudo. É uma publicação enorme. Tem a burocracia. Tem gasto com cartório, tem a contabilidade, entendeu? E é uma dificuldade muito grande para gente sobreviver com R$15 de contribuição mensal, que a gente nem todo mundo paga em dia, então fica uma dificuldade imensa para a gente sobreviver. Então. Se houver essa possibilidade, claro que há um respiro profundo nessa coisa de você fazer uma coisa, promover uma coisa, porque aqui para nós, e não é falando de ninguém, mas quando se promove qualquer coisa, se você depender do comércio ou da sociedade em si, você não sabe, você para promover um baile desse que a Milton promove, como ele corre para lá e para cá. Entendeu? Eu corri atrás agora nesses outdoors para lançar o meu romance, Adelaide, porque ele foi agraciado na Lei Paulo Gustavo. Sei. Com R$20 mil. Mas eu estou gastando os 35. Entende? Eu estou gastando os 35. E publicação de livro é caro, meus amigos. É caro. Com a qualidade que vai vir Adelaide. Esse é de uma qualidade impressionante. Imagina Adelaide, que é colorido. Ele foi. Não tem nada colorido aqui, é preto e branco, mas só a capa. Pela Crônicas Vivas aqui, que não é alto relevo. Isso é o verniz. Para você ter uma ideia, a própria CEP, ela não faz isso aqui, ela terceiriza. Sei. Ela terceiriza, ela não tem máquina para fazer. Para fazer esse tipo de capa. Não, ela terceiriza. E ficou bonito, a gente pega no livro assim. Isso é porque eu tenho um problema. Agora, não é que seja bonito assim, na fotografia, é também a leitura, gente, que é acessível. A Anax escreve muito bem. Eu gosto do jeito que ele escreve, porque todo mundo entende, sabe? Não tem. É claro que tem algumas palavras que o sujeito, até quando lê qualquer livro hoje em dia, vai ter que ir no Google para saber. Engraçado, porque toda vez que eu encontro ali do Marco Zero, que é Dinho. Dinho. Você fala dele aqui. Eu fiz uma crônica sobre o Marco Zero. Porque eu acho aquele dedinho uma coisa linda.
Eu tive lá. Porque tem um patrimônio imenso, É. mas ele está preocupado com aquela cor, que aquilo é uma aula de história, você entra ali tem um monte de coisas. Eu disse para ele, já levei um amigo meu que é professor de história, pá, pega teus alunos, mano, vai dar uma passada no Marco Zero para tu entender, porque aquilo ali é uma coisa linda, um medinho tem que ser preservado. Aí eu fiz uma crônica para ele, é engraçado. Que É ao lado da ação paroquial de assistência. Hoje mesmo, ele me chamou assim, como é que é mesmo, eu sou o quê mesmo? Porque eu disse que ele, Edinho, tem suas idiosincrasias. Idiosincrasias. E ele nunca aprende essa palavra, e ele fica perguntando, eu já sei o que é minhas peculiaridades, mas como é mesmo? Eu tive lá por acaso, eu estava na farmácia, ia saindo, ele estava num portão que entra lá para onde ele vende esse negócio de para-brisa de carro, essas coisas. Sim. Eu digo, rapaz, tô vendo essas coisas, sai da madeira. Ele foi, mas vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Eu digo, não, vem outro. Vem cá que eu quero ler. Ele foi me mostrar lá, o Marco Zero. Interessante. Aquilo é muito interessante. Ele tem umas canecas desse tipo. Cheio de carrinhos de artesão, miniatura de não sei o quê. Cordel, tem muita coisa ali. Essas canecas ele tem lá com todos os prefeitos de Carpina. Ele paga do bolso dele. Se você chegar lá, ele vai vender isso por uma ninharia. Ele me deu um, inclusive, de Zé Lobo, que foi o primeiro prefeito que eu conheci de perto, e foi com quem o papai fez um negócio e comprou a minha primeira sanfona, no José Lobo Comércio S.A., na Avenida Conde da Boa Vista. Quando ele me viu tocando no 8 baixo de papai, em cima do palanque, que era um caminhão, e disse, João, esse menino não é para ficar tocando esse instrumento de velho, feito tu. Tem que comprar uma sanfona grande para ele. Aí o pai disse, doutor Zé Lobo, não tem dinheiro para isso não, sou barbeiro. Disse, vá lá, toma meu cartão, vá lá. Na loja que a gente faz qualquer negócio. E o pai foi e ele me mandou uma sanfona naquela época de 48 baixos, não era 60 baixos, porque tem também. Aí pai trouxe, eu fiquei tão alegre, eu não esqueço nunca, Zé Lobo, uma figura espetacular, um gentleman. Sim, mas voltando a Edinho, e você fala que ali o primeiro Marco Zero, mas você sabe que Campina teve um Marco Zero, né? Sim, eu sei, desprezado, que ninguém sabe mais nem onde é. Sabe não, que era atrás daquele... Antigamente tinha como é que chama, rapaz? Um negócio quando tinha os engraxates. Sim, era o abrigo. O abrigo dos engraxates. Por trás tinha lá uma cavidade, né? Mas ninguém nunca deu valor. Não, aí Mauro brigou. Aí Mauro brigou aquilo lá na embaixada e tal, voltaram a abrir, mas não sem nenhum atrativo. E o povo às vezes não sabe para que serve aquilo. O Marco Zero está dizendo. É de onde parte a cidade para qualquer outro lugar, né? A quilometragem e tal. Mas voltando a esse livro, que foi o primeiro, né? Foi. Teve uma boa saída. Eu hoje, por exemplo, eu devo ter 30 crônicas vivas, que agora esse outro aqui vai ser de Paulinha, né? Assim, que aí eu cuido já, porque aí eu não vou fazer segunda edição de Crônicas Vivas, entendeu? Eu não vou fazer segunda edição desse livro. Você vai fazer outras crônicas? Eu já tenho outras crônicas. Certo, mas serão crônicas vivas também? Não, porque não serão crônicas nem sobre Carpina, serão crônicas, enfim, de minhas viagens, de algumas coisas. Sim, rapaz. Mas sua viagem é você que está participando. Isso aqui você vivenciou, você participou muita coisa aqui. Sim. Eu acho que 90% você vivenciou isso aqui, não é verdade? Sim. E se você vai contar de suas viagens, essas coisas todas, poderia ser, porque fazia no mesmo formato, mas sendo contra as cores aqui, eu não sei, você é quem sabe, você entende livro. Como eu ia dizer para você, por exemplo, esse livro, eu tenho, isso aqui não sai só da minha cabeça, a produção geral é minha, mas eu tenho um design de capa, eu tenho o Mazinho Constantino, que é um dos melhores de Pernambuco, né? Diagramação e capa ele é mestre, né? Ele trabalha... Lindo esse livro. Ele faz a produção de Marcel Salu, faz de muita gente aí, ele é mestre. Marcel Salu, que é filho do mestre Salustiano. Eu não vou me meter de fazer uma capa, entendeu? Eu tenho a ideia. Eu sei. Por exemplo, Adelaide, eu pedi a cor. Mas o trabalho aí, é mais ou menos isso aqui que eu quero.
E ele fez vermelho carmim, porque, enfim... É engraçado, quando a gente é outra história. passou aqui, eu mostrei o livro de Anáxio, Adelaide, que tá bonito. Aí ela disse... Infelizmente eu podia estar com a boneca aqui para mostrar para os estudantes. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu fui visitar meu amigo Marco Paiva, que era o aniversário dele, fui almoçar com ele em Gravatar e esqueci a boneca lá. Certo. Há uma semana. Mas não tem problema, a gente mostra quando sair aqui, a gente... Eu devo estar recebendo ele daqui para segunda-feira. Certo. Aí que está lá o outdoor, livro de Anáxio Salgado, Adelaide, ela disse, engraçado, tem alguma coisa a ver com sangue, porque tem muito vermelho. Sim. Aí tem não sei aqui, tem uma história de uma Adelaide aqui nessa Crônica Viva. Pronto. Que você faz uma referência, inclusive, uma analogia à moça do quilômetro 70. Exatamente. Né? Porque o que foi que eu fiz? Esse conto, eu escrevi esse livro, gente, na pandemia. Na pandemia eu me isolei, saí daqui com minhas irmãs, a gente foi para a Ponta de Pedra. Eu, como sou um leitor assíduo, eu li na pandemia, como reler algumas coisas que eu reli, mas eu li 119 livros na pandemia. 119 livros? 119. Isso aqui é uma fome de lascar. Eu tinha que ler, tinha que... Meio imenso, eu saía, tinha que estar em casa mesmo, era álcool e desinfetando tudo. Devorava assim, num dia você devorava 2 livros. Eu tenho um costume até hoje, eu estou lendo 2 livros. Eu costumo ler 2 livros sempre. Por dia. Não, assim não. Não, metricamente não. Assim você vai lendo um, vai lendo o outro. Eu sei como é. Aí eu tinha escrito esse conto em 2015. Esse conto que é em cima do crime do quilômetro 70. Sei. Só que eu gostei do conto e eu digo não, vários autores já fizeram isso, já fizeram um conto e transformaram em romance. Aí foi um desafio maior, porque um romance... Ele é o livro todo. Estrutura, o livro todo. Aqui, o conto aqui tem 12 páginas, o romance tem 200 páginas, né? Então, tem uma criatividade, você vai ter que criar, não é? Fantasiar. Tem que ter pulsação, né? Você tem que ter começo, meio e fim. Eu tenho um detalhe. Eu tinha muito medo de pesquisar, de olhar os romances não terminados. São milhares que tem na internet. E eu tinha um medo imenso de ver isso, que eu digo, eu não vou entrar nessa não, senão eu não termino. Eu tenho uma amiga que é uma grande escritora, fantástica, Estéril. E ela sempre perguntava para mim, Anáxio, tu tens o fim de Adelaide? Eu dizia para ela que tinha, mas eu mentia o tempo todinho. Porque eu dizia para mim mesmo que eu tinha, mas eu não tinha. Mas tinha que pôr no livro, para não entrar naquela dos... Trabalhando, escrevendo, jogando fora umas coisas, jogando fora outras, escrevendo, e fui fazendo. Quando eu terminei, uma das primeiras pessoas que eu dei foi para ela. Ela gostou, as pessoas que se envolveram... Já com fim e tudo, não mais mentindo para ela, né? Não mais mentindo. Depois eu disse, toda vez que tu perguntava, eu tremia, porque é um monte de gente que tem. Eu comecei um romance e não terminei. E eu tinha muito medo disso, porque é um trabalho, não é brincadeira não, tem um monte de tanto aí, né? De pesquisa. De muita pesquisa mesmo. Senão... Anáxio, alguém alguns colegas, alguns amigos de Paulo, rapaz, escreve um livro sobre teu irmão e coisa e tal, a estrutura a gente ajeita por aqui e tal. Evaldo Costa, que passou pelo CEP também, foi um deles. Esse menino da academia... Você devia trabalhar isso, né? Da Associação de Imprensa de Pernambuco, como é um deles, Múcio Aguiar. Delbrando, a gente ajeita aqui, e outras pessoas. Meu medo é ficar muita coisa omissa, porque Paulo era muito dinâmico, sabe? Mas eu fui muito confidente dele, dos irmãos, qualquer coisa que acontecer, vem cá. Não é fácil não fazer biografia, não. Não é fácil. Eu queria contar, assim,
a minha vida com meu irmão, uma coisa assim, entendeu? Pronto. Aí eu ia debulhando, porque a autobiografia, ela é difícil. Você que é escritor, a pergunta é a seguinte: qual é a melhor hora porque de concatenar as ideias, de fantasiar? Qual é a melhor hora para um escritor? É muito relativo. E é? Eu gosto de trabalhar à noite. Tem uns que gostam da madrugada. Mais silêncio, eu gosto de trabalhar à noite. Mas tem hora que trava que não sai nada. E tem horas que, numa hora assim, por exemplo, uma hora dessa mesmo, eu estou em casa e vem uma ideia, eu escrevo e deixo lá. Eu tenho fragmentos de coisa que eu talvez não sei nem aonde eu vou botar. Mas são ideias que vêm e eu escrevo. Fragmentos, né? E vou guardando aquilo ali. Como se fosse aqui, você tem uns fragmentos aqui, desses contos. Não tem, você não vai armazenando isso para falar. Já para precisar em contos os seguintes. É muito bom. Eu fui a você naquele bar da Rua do Tamanho, não sei se é Chupana ou de Cidinha, como é? Não, foi na Chupana aqui. Foi. Eu fiz eu relancei ele aqui, vamos dizer assim. Pronto, Que você estava lá. Foi. Tava a Angelina, tava uns amigos lá e tal. E com relação a Adelaide, a primeira pergunta é: ele tem uma relação assim, a ficção, parecida com a moça do crime do quilômetro 70? Veja só, Delbrando. A ideia... Que o cara lá era um juiz também. Dizem, né? Não, dizem que partiu dele, mas ele era juiz. A ideia foi em cima do crime. Tanto é que o meu conto aqui, ele é bem rapidinho. Eu fiz uma coisa, ele é rodriguiano, né? Porque ela conhece o filho dele num momento fortuito e se apaixonam. Então, ela foi uma menina barbaramente usada pelo juiz. Era um desembargador, não sei. Não foi só o crime, foi... O modus vivendi, né? Então, o corpo dela estava todo queimado de charuto, quilos nos seios. Imagina uma área de uma mulher jovem que é extremamente... né? Carente, né? Carente, e ela só ficou com ele por causa do dinheiro dele. E um ser humano queimar antes de matar. Brutal. Uma coisa brutal. Então a ideia foi... Mutilada. Exatamente. Mutilar numa parte tão sensível de um corpo que tem que ser extremamente respeitado. Foi a primeira vez, assim, para mim essa palavra nem existia, feminicídio. 1965 feminicídio. Então foi meu primeiro feminicídio. E assim, eu lembro que o Diário de Pernambuco, que papai deixava, ele lia quando tomava o café da manhã dele, cedinho, lia e depois saía, deixava em casa e ia para a loja. Dele, porque ele deixava para a gente ler, os filhos, ele gostava dos filhos dele. Mas ele tirou, porque era a ditadura militar e era tudo muito proibido de nu. Mas o crime foi tão bárbaro que os jornais publicaram o corpo da jovem como estava, todo mutilado com queimaduras de charuto. Me lembro disso. E eu fui ver na casa de Minervino. Sei. Seu Djalma tinha os dois jornais, além do seu Djalma, tinha lá o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio. E para mim foi muito bárbaro aquilo. Eu tinha 13 anos de idade, papai tirou exatamente para eu, Cleide e Arthur, que eram os mais novos, não ver aquilo ali, que era foi uma coisa muito chocante para a época. Então, a ideia desse romance veio em cima disso aí, só que eu inverti a história, ficcionei. E tornou-se, porque a primeira parte é só o que eu escrevi aqui como conto, é só o conhecimento dela com o filho e depois ele morrendo, não ela. Exatamente, você inverteu os papéis ali. Só que depois a segunda... Ela o matou envenenado. A segunda e a terceira parte do livro, que são três livros, eu botei no caso o livro 1, livro 2, livro 3, no romance Adelaide, já torna-se um romance histórico, porque eu permeio o que estava acontecendo no Brasil, na época, né? E os personagens, vamos supor, o pai dela, que era um vendedor
um simples vendedor de tecidos, um português que era vendedor de tecidos, que fortuitamente saiu para comprar cigarro. E não voltou mais. Não voltou mais, e ela tinha 2 anos de idade, mas só que ela depois descobre que o pai dela não era um vendedor, ele era um médico sanitarista do Partido Comunista Português. E teve que entrar no exílio, porque senão ele abandonou, porque a família ia ter que ser toda assassinada. E em 1947, quando o Partido Comunista Brasileiro foi cassado, familiares, foram todos exterminados. Então a trama começa daí. Mas o Partido Comunista do Brasil... Em 1947 foi cassado. E ele era do Partido Comunista Português. Ah, sim. Mas sim. veio fazer uma ação aqui, porque tinha os partidos comunistas no mundo tem esses intercâmbios, né? Você vai... Se apaixonou pela mãe de Adelaide e pegou um documento falso e foi ser vendedor de tecido, porque ele tinha atividades aqui dentro do Partido Comunista Brasileiro. Entende? E esse abandono foi exatamente para proteger a família. E ela descobre isso ao longo da história. Viu? Tanto é que o romance começa em Limoeiro, Recife, e vai terminar em Nápoles, que é onde começa o exílio dela. Não, mas não tem. Tem Não, no final. Ah, sim. Não, que tá. Aqui termina ele. Páginas, uma segunda lua de mel e coisa e tal, que ela inventou e ela criou tudo aquilo, né? Porque ela sabia que seria assassinada. Ela sabia que seria assassinada. Aí, a ficção é exatamente essa. Mas tá bem escrito aí. E eu acho que esse seu... Aí quando ela viu o cartaz, a minha produtora disse, tem sangue aí. Ela disse logo, tem sangue aí. E eu fui contar para ela o final do livro aqui, ela disse, não disse? Quer dizer que o seu livro, o Adelaide, serão em 3 livros? Não, porque em vez de eu botar capítulos, eu tenho uma dificuldade muito grande. Engraçado, eu gosto de ler um livro sem capítulos. Para mim, se um livro tiver, ele começar e terminar, eu acho ótimo. Eu tenho uma dificuldade de botar capítulo 1 e dar um nomezinho daquela história. Então, me veio a ideia, por que não botar livro 1, livro 2, livro 3? Aí eu botei dentro do próprio livro? Dentro do romance. Sei. Em vez de ser capítulo 1, ou então capítulo 1, 2, 3, 4, eu botei, eu deixei aqui o conto, né? Esse conto aqui de Adelaide, que tem, esse conto aqui, que aqui seria início, eu pensei, início, meio e fim, mas ficava aquela coisa meio jargão, não. Aí eu troquei, aí ficou livro 1, essas páginas que estão escritas aqui, que dá 14, 15 páginas, e livro 2, aí já tem 80 e tantas páginas, e o livro 3 tem 100 páginas, é um arremate. E quantas páginas? O todo está com 192 páginas. Bom, 192 páginas, a editora é? A editora Provisual, porque a CEP foi a própria CEP que indicou, porque a CEP não tinha data para me entregar. Certo. Ela não me entregava, talvez daqui a 3, 4 meses, e eu tinha que lançar um agora. Ô, Anaxi, e está programado para o dia 16, que é? Na Falub. À noite. À noite, a partir das 19 horas. Eu tenho um sonho nesse dia, apesar de ser a noite de Adelaide, de eu lançar um romance, que eu acho que, sei lá, tem poucos romances lançados de autores da Mata Norte recentemente. Eu quero ir dobrando. Não é por nada, não. Eu estou fazendo questão de conversar pessoalmente com os 4 candidatos. Ainda vou procurar. Hoje está marcado de eu entregar um convite a Bruno Ribeiro. E ainda vou procurar Joaquim, o entorno dele. Eu não consegui falar com o Joaquim ainda, mas já chegou meu convite na mão dele. Você está falando dos 4 candidatos a prefeito na próxima eleição. Por que eu vou fazer isso? Porque a política está começando a ficar complicada. E eu acho que é um dos papéis da cultura. Um dos papéis, não é o papel da cultura, de estender esse tecido político em Carpina que pode dar em coisas mais agressivas.
E a sociedade não aceita mais esse tipo de coisa. Você está falando da engrenagem política, do modus operandi. No momento que está, sabe, coisa para lá, coisa para cá, essa coisa. Porque o que a gente tem que trabalhar é ideias. Então todo mundo está dizendo para mim, você é louco, velho, não vai estar os 4 candidatos lá. Eu digo, vão estar. Os 4 vão. Ah, você quer fazer uma espécie de debate? Não tem nada de... Entenda o que eu estou dizendo. Porque... Ou você vai ouvir um por um? Não, eles são convidados, eles não vão falar nada. Ah. A mesa vai estar o presidente da casa, que é Mauri Costa, Mary Lemos, que é cineasta e produtora cultural, que fez A Orelha de Adelaide. Sei. Esther Liu, que fez o prefácio. Escritora também. Fantástica. O secretário de Cultura de Carpina, que é o atual de administração, que é Samuel Gino, que me garantiu que vai. Josiane Rocha, que é uma mulher representando a UCEA. E eu, o autor. Os candidatos vão estar na plateia, porque todo mundo está dizendo que é uma loucura minha, do jeito que está a política em Carpina. Os 4 candidatos estão lá, mas eles vão. Não vai ser um momento, não é um momento de briga. Quando eu digo de estender, é as pessoas entenderem que essas pessoas podem se encontrar e não ter briga, gente. A briga tem que ser, as propostas para a gabinete tem que ser na área das ideias. A ideia é a mais positiva possível. Agora você tem trabalho. Você vai convidar os 4, talvez 2 vão. Eu acho que os 4 vão. Você tem essa esperança? Eu tenho. Eu tenho. Tá em cima, viu? Eu tenho. É dia 16 da próxima semana. Eu tenho. Não é? Eu tenho 2 garantidos que vão. Falta convencer 2. Não é convencer, falta eu chegar. Por exemplo, a Joaquim, que eu não cheguei ainda, mas meu convite já chegou a ele, a filha dele, que é uma artista fantástica, minha amiga, garantiu que ele vai. Feijão, que está no entorno dele, garantiu que ele vai, mas eu não falei com o Joaquim ainda. Sei. Eu ainda falto encontrar Danone, que se eu conversar com ele vai, ele me tem em consideração, ele vai. É uma ideia avançada, porque você sabe que toda política do interior tem um ranço, tem... Ainda essa semana... Mas isso é um momento cultural, um momento... não, eu sei, veja bem. As pessoas têm que esquecer pelo momento... Isso é uma ideia do escritor carpinense, que eu louvo a ideia, é salutar. O complicado é costurar isso. Quer dizer, em cada ponto da plateia vai estar um... reservado. Não vão ficar juntos, né? Mas você já tem 2 garantidos. Eu faço votos de que você consiga os outros 2, porque assim nenhum pode falar que não foi, não pode dizer que não sabe, porque mas é uma noite. Essas divergências e ataques pessoais. Vai ser uma noite de literatura, ninguém vai falar de política lá, política partidária, ninguém vai falar. Entendeu? Proibido de falar disso, sabe? Mas, assim... Lá tem auditório, na Falub tem auditório? Tem auditório para 300 pessoas. É bom. 300 cadeiras. É bom. Então vai ser dia 16, às 19, A partir das 19 horas. A partir das 19 horas. O livro tem que ser pago, isso é claro e evidente, tem que se vazar. Não é... Você aqui está fazendo um trabalho de confecção do livro, não é? O livro deve custar em torno do mesmo esse aqui, que foi o valor de R$50. Adelaide vai ser 70. 70, porque é maior o livro. É um livro colorido, Delbrando. Custa muito mais. O meio do livro tem um trabalho todo em colorido e se encareceu demais o livro. Mas a gente quer colorado em gravuras ou fotografias. A artista plástica leu o romance e botou meus personagens aqui na página central do livro, todo em colorido. A capa é vermelha carmim, entende? É bonita aquela capa. Tudo que tem no livro assim, é da melhor qualidade. A impressão do livro é da melhor qualidade. Eu poderia baratear 50% se eu tirasse o colorido do meio, mas eu não quero.
Eu quero o trabalho do jeito que a gente pensou. Para sair uma coisa bonita, para sair. Esse aqui é o orgulho da Carpina, para dizer, eu sou carpinense. Eu sou carpinense e quando eu li o livro, que eu andei com ele lá umas vezes no carro, para ler, onde fosse esperar alguém, e só deixei ele. O cara olhava para a capa assim, rapaz, quem é esse livro aqui? Disse, é um carpinense. Aí ele faz a presa, é o primeiro livro, e o cara já vem com uma ideia dessa, porque já vem tudo preto e branco, mas de uma maneira que vem essas gravuras, né, essas coisas e tal. Essa plástica, minha amiga, eu recebi vários. Você sabe que quando um carpinense é elogiado lá fora, e eu sou carpinense roxo, eu gosto de debater, de dizer sobre isso. O cara me via e disse, Delbrando, quem é esse livro aí? Eu disse, rapaz, eu estou lendo aqui a Data Salgado, que é um carpinense, capaz espetacular, se você ler. Eu emprestei ele, por isso que eu fiquei com medo de dizer que não recebi, porque eu cobrava. Tomava o telefone do cara, eu já tinha, eu vou cobrar, porque se tem 2 vezes. E eu ficava e fico muito orgulhoso quando se trata de um conterrâneo que faz as coisas bem feitas e é elogiado por outros. Então, eu tenho quase certeza, quase não, tenho certeza que o seu livro vai ser bem aceito pela sociedade. Eu espero que vocês são convidados. Então, o livro Adelaide, do escritor Anácio Salgado, carpinense nato, que eu conheço desde menino, vai ser lançado, o seu segundo trabalho literário, o segundo filho da literatura, vai ser lançado na sexta-feira, dia 16, local, Falube de Carpina, Faculdade Luso Brasileiro, ali na PE 90. Vocês são todos convidados, né, Delbrando? Convidaram a todo mundo. Anax, 19 horas, né? A partir das 19. A partir das 19 horas, vão ter muitas pessoas importantes lá de fora. Lá da capital vem alguém? Vem alguns amigos de Recife. Certo. Convidei o nosso grande amigo Mimo, o nosso Mimo, Claudemir Gomes. Aqui. Claudemir Gomes, grande jornalista, meu amigo. Vem muitos amigos. Flávio Chaves. Me garantiu que estava presente. Essas pessoas é importante. Então, Manato, a gente está chegando ao final da nossa conversa, com essa transparência que é peculiar a você e a mim, levando aqui as coisas de personagens de Carpina. Anax, como o meu irmão também, o saudoso Paulo Marques, é um inquieto com as coisas. Mexe com uma coisa, às vezes leva um escorregão aqui, deixa para trás, que a vida é cheia dessas coisas, e você tem que ir ultrapassando esses obstáculos, como numa maratona. E eu acredito muito na versatilidade do poeta Anácio Salgado. O livro Crônicas Vivas, isso é um exemplo vivo. Quem pegou no livro e leu, pelo menos os meus amigos que eu emprestei, rapaz, é uma maravilha. Não é cansativo. Você lê um conto, já vem outro melhor ainda, com a linguagem, sabe, acessível. Eu digo, e agora vem, talvez alguns deles que eu emprestei, talvez venha para o lançamento. Já estou, inclusive, nós vamos anunciar já nesse programa, já estamos anunciando, o lançamento do livro, porque não veio o livro, não veio a boneca, mas tem a capa, tem o que está, esse trabalho de internet, como chama, o card, né? E a gente que nós estamos colocando aí também no programa para vocês verem o lançamento do livro Adelaide, de Anácio Salgado. E eu sei que vai ser sucesso. Amigo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Delbrando. Eu que agradeço. Agradeço mesmo a sua audiência, eu sei que é fantástica, então vocês estão todos convidados. Vai ser uma noite de cultura, de literatura.
E, enfim... É isso que a gente espera, né? Sim. A maioria dos amigos que estão, a maioria que está ouvindo e assistindo esse programa, compareçam, por favor, porque vocês não vão perder a noite. Vai ser uma noite de cultura, partindo de Carpina. Obrigado a todos e a gente segue com o programa daqui a pouco com outras sequências.